Enfermidade. Este é o título do capítulo 28 do livro Pensamento e Vida, tema da nossa primeira temporada. Eu sou Gladstone Júnior. Eu sou Vicente Rodrigues. E este é o Semecast, o seu podcast espírita. Vem com a gente. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental, mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Vicente, explana para a gente este primeiro parágrafo do capítulo 28. Boa noite, Glaston. Boa noite a todos. Aqui, nesse tema, né, da enfermidade, o nosso amigo Emmanuel já começa realmente demonstrando para nós a principal causa de todas as doenças, né, que a doença ela parte do interior para o exterior, né? Então, a nossa mente, por exemplo, estando desequilibrada, que muitas vezes somos motivados pelas coisas da matéria, no caso, né, das nossas paixões. Tipo, eu quero muito uma coisa, quando eu não consigo, eu fico na bad, né? Então, a gente precisa, né, compreender que o nosso corpo material, ele precisa que o meu espírito esteja em harmonia para que todas as vibrações que partam do meu espírito sejam vibrações positivas. Igual a gente falou em outros temas, as nossas células, né, o nosso organismo, as nossas células, elas obedecem e elas captam toda a vibração que emitimos, né, toda a onda nervosa ali, quando estamos em paz com nós mesmos. Mas a baixa, né, de mentalidade, às vezes o rancor, sentimentos de posse, sentimentos de ciúme, obsessão, tudo isso desequilibra totalmente o nosso sistema orgânico, porque cria no nosso corpo enfermidades, porque a energia acumulada e densa faz com que prejudiquemos o nosso órgão, né? E para se atualizar mais ainda, a gente falou no nosso tema anterior sobre a obsessão, né? Onde os espíritos, no caso, que nos obsedeiam, né, influenciam-nos diretamente, né, emitindo rajadas de energias. Essas rajadas de energias, às vezes com raiva, energias densas, juntam com a nossa e influenciam diretamente no nosso sistema orgânico, ou seja, no nosso corpo material, fazendo com que adoecemos, né, e tenhamos graves doenças ali, por conta da insistência, às vezes, de energias densas, né, ao longo da vida. E por isso que Jesus diz lá atrás que a verdadeira cura pela raiz, ela está no meu eu, né? Na minha forma de ser, na minha forma de agir, eu me libertando de mim mesmo e vivendo para a espiritualidade, para os desejos de auxílio ao próximo.
Porque a vida ela é troca de energia simultânea. Quando eu ajudo alguém, automaticamente é como se fosse um obrigado. A pessoa faz um obrigado e emite uma energia positiva, né? Então, o auxílio, nós recebemos essa energia positiva de retorno, né? Então, nós mudando o nosso interior, nós mudando a nossa forma de agir, né? De uma forma resumida, nós fazendo a reforma íntima, nos curamos, né? Pela raiz, ou seja, a cura vem de forma verdadeira, né? Assim não existirá moléstias no nosso corpo. Há moléstias que têm, sem dúvida, função preponderante nos serviços de purificação do espírito, surgindo com a criatura no berço ou seguindo-a por anos a fio na direção do túmulo. Então, quando ele diz que a moléstia, no caso, sem dúvida tem a função, né, de nos purificar, é porque Deus ele é justo, né, e ele é bom. Então, às vezes, com os olhos da matéria, nós vemos a doença, mas nós não vemos a solução, né, a cura. É como se fosse a nossa vida atual. A gente adoece aqui, eu tô com uma dor de cabeça, você vai tomar um remédio, mais um remédio, ele tem o gosto ruim ali, né? Então você toma, mas você toma sabendo que ele é bom, porque ele vai te curar do que você está sentindo, né? Então, nós não fugimos da lei de causa e de efeito, né? Aquela lei que se eu prejudicar o próximo, eu vou ficar impune. Então, antes dessa impunidade vir, é necessário perdoar, né? É necessário pedir o perdão, reconhecer os erros, né? Reconhecer os erros e caminhar sempre da forma correta perante a vida, perante a nossa própria consciência. Para você ter uma ideia, o Chico Xavier, por exemplo, teve as doenças, né, enquanto estava encarnado, teve a doença no olho dele lá, e ele vivia auxiliando e ajudando as pessoas, né, fazendo caridade. E um dia perguntaram para ele por que ele não recorria aos Erigó, aos espíritos às quais ele conversava, que eram espíritos de hierarquia, para que pudesse aplicar o medicamento, né, ou realmente curar a enfermidade que ele tinha, porque ele tinha méritos para isso, né? Mas o que ele diz? Ele fala que o que ele sentia ali, né, era como se ele se sentisse como um animal que estivesse com um cabresto. Caso ele saísse do caminho, né, puxasse para ele retornar para a direção correta. Então, a gente sempre tem que tentar enxergar nas situações o lado correto, né? Porque se eu tenho uma enfermidade, o culpado não é Deus, o culpado é simplesmente eu. Provavelmente eu estou caminhando da forma errada perante a vida, né? Vamos supor que eu tenho estresse, né? O estresse acumulado. Então, eu sou uma pessoa estressada, automaticamente eu vou ter problemas no dia a dia. Vou ser uma pessoa sem paciência por conta do estresse, né? Vou ter várias situações que o meu corpo vai me responder porque eu não estou equilibrado. É o corpo falando, as reações do nosso corpo falando. O nosso corpo, ele responde de forma natural quem verdadeiramente eu sou. As atitudes respondem por nós, né? Então, nós, por exemplo, podemos mentir na palavra, mas não podemos mentir nos pensamentos e nas atitudes. Então, essa questão da moléstia que muitas das vezes vem, que o espírito nasce com ele e percorre por longo tempo, é para que o espírito tenha um ensinamento ali, né? O espírito reflita e com isso ele consiga entender, né? Em algumas situações a gente consegue ver essas situações. Por exemplo, uma pessoa que fica enferma, né, ali na cama, por exemplo, durante quase uma vida inteira em coma, né, ou alguma coisa do tipo, aonde tem uma pessoa no lar que predispõe toda a sua atenção para aquela pessoa, cuidando dela, né, ajudando ela, dando amor, porque talvez no passado a outra pessoa tiveram desavenças profundas ali, né? E a lei divina criou meios para que haja o perdão através do amor, porque o meio sempre é através do amor, né? Então, Jesus, a espiritualidade traz essas situações para que a gente compreenda, né? Que a gente perdoa. Então, uma pessoa que te prejudicou muito, que te fez muito mal, que você
de repente é tratado com todo o amor, sem a questão do ódio e tal, você começa a entender o sentido da vida e dessa forma você deixa, né, todo aquele rancor de lado, porque o amor transformou, né? Como diz Paulo de Tarso, o amor transforma as multidões dos pecados, mas o amor verdadeiro e o perdão, porque sem perdão não existe amor. E nós precisamos sempre recordar, né, que Jesus diz, né, e os Espíritos nos alertam que a enfermidade é necessária porque estamos num mundo de provas e expiações, mostrando que nós somos espíritos ainda doentes, né? Somos espíritos muito errantes ainda. Estamos entrando no momento de transformação, onde o nosso planeta está começando a vivenciar essa transformação e nós estamos entrando na era do espírito, que é a era do conhecimento, e na era da libertação de si mesmo. E com a libertação de si mesmo, todos nós adentramos a felicidade, onde não precisará mais ter a questão das doenças iguais temos hoje. Porque não mais existirá punições, né, por conta de orgulho, por conta de vaidade, ignorância, né? Então todos nós aprenderemos a lidar um com os outros, respeitar, e dessa forma não há mais necessidade da doença. E aí começamos a entrar no que Jesus diz que é o mundo regenerador, um mundo melhor, né? Um mundo feliz. As inibições congeniais, as mutilações imprevistas e as enfermidades dificilmente curáveis catalogam-se indiscutivelmente na tabela das provações necessárias, como certos medicamentos imprescindíveis figuram na ficha de socorro ao doente. Contudo, os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Isso aí vem do que a gente estava falando um pouco mais atrás, né? Então, para a gente entender como funciona. Se numa encarnação anterior, vamos supor que eu fui um espírito indisciplinado, agi de formas erradas, né? Tenho pensamentos errados, sou um espírito mau, de uma forma resumida. O meu perispírito, né, que compõe o meu espírito, está manchado. E quando a gente vai reencarnar, o corpo fisiológico atual, ele captura todas as emanações do perispírito, toda a energia ali, ele molda conforme o perispírito. E o corpo começa a vir com as deformidades ali, né? Então ele reencarna com aquela deformidade que o espírito já tem. Então, quando nós dizemos que o problema, né, das enfermidades, como o Emmanuel mesmo disse, está na nossa mente, na nossa forma de agir, é justamente isso, porque o nosso corpo, ele adoece quando o nosso espírito já está doente. E o nosso corpo se cura quando o nosso eu se reforma, definitivamente falando, né? Então Deus permite a dor, né? Igual nós vemos como dor, mas conforme formos evoluindo, não veremos mais a dor como a dor, mas como um ensinamento. Nós não veremos mais a dificuldade como uma dificuldade, mas um meio de progresso, né? E a partir do meio de progresso, né, das dificuldades que a gente encontra hoje pelo nosso próprio eu, nós vamos evoluir. E nós precisamos realmente parar de criar dificuldades para os outros, porque todas as vezes que a gente cria dificuldade pela nossa ignorância, por vontade ou por ignorância da nossa parte, nós acabamos debatendo com ela na frente, né? Porque a vida, ela é um ciclo, onde todo o mal que a gente pratica retorna para nós mesmos, né? Toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda aflição amimalhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Sabe hoje a medicina que toda tensão mental acarreta distúrbios de importância no corpo físico. Isso. Hoje, né, igual o Emmanuel está falando, hoje a gente tem a percepção, né, isso dá para todo mundo ver, que a grande parte dos problemas do nosso século são a questão do psicológico,
né? A questão, né, da desordem dos psicológicos, a ansiedade, por exemplo, né? Viver no presente, né? Então, todas essas aflições do espírito que está predominante e desequilibra totalmente o nosso corpo físico, né? Essa ondas desequilibradas de energias simultâneas ali no nosso corpo físico. E ele, percebendo as situações, né, age da forma que a gente vê, né, nos levando a aflições, às vezes, e tal, né? Mas tudo isso, todas essas emoções, igual a gente falou, provém do espírito. Então, é por isso que nós devemos, né, procurar a paz interior, procurar auxiliar o próximo, porque isso nos garante um meio de auxílio. É, através de cuidar e auxiliar na dor do outro, nós recebemos uma cura, né? Nós começamos a entender, a gente fala, começamos a entender o sentido da vida, né? Que a vida foi feita para que vivemos em comunidade e respeitamos uns aos outros, né? Para que aprendemos nos trabalhar, nos corrigir, conforme o Emmanuel diz, para que as nossas fraquezas não sejam atiradas sobre o nosso corpo como marteladas, igual ele diz, né? Sobre uma martelada violenta, que por conta do nosso descontrole, nosso corpo recebe, às vezes de forma muito bruta, prejudicando a nós mesmos, né? E o Emmanuel fala que, junto com o André Luiz, que o não trabalhamento dessas questões do nosso eu é tipo um ódio corrosivo no meu eu durante muito tempo, né, a longo tempo. Nós tendo, por exemplo, alguma enfermidade ali, né, que possa vir ao nosso óbito, pode ser que seja, né, um suicídio inconsciente, porque eu não estou lutando para me refazer. Então, tudo aquilo demasiadamente, às vezes, que possa estar realmente me fazendo mal, e eu tenho noção que aquilo está me fazendo mal, eu preciso rever os meus conceitos, né? É tipo meditar, se eu sou nervoso, tentar meditar, tentar me controlar, né, no dia a dia, para que eu só saia a ganhar, tendo paz de espírito e aprendendo a conviver em comunidade. Estabelecido o conflito espiritual, quase sempre as glândulas salivares paralisam as suas secreções e o estômago, entrando em espasmo, nega-se a produção de ácido clorídrico, provocando perturbações digestivas a se expressarem na chamada colite mucosa. Atingido esse fenômeno primário, que muitas vezes abre a porta a temíveis calamidades orgânicas, os desajustamentos gastrointestinais repetidos acabam arruinando os processos da nutrição que interessam o estímulo nervoso, determinando variados sintomas, desde as mais leves irritações da membrana gástrica até a loucura de abordagem complexa. Então, aí o Emmanuel, né, dá o exemplo para a gente de como que normalmente as coisas acontecem, né? Então, ali, igual ele diz, o conflito principal, você pode ver que não é do corpo para o espírito, mas sim do espírito para o corpo, né? Então, ele diz, estabelecido o conflito espiritual, né, o corpo começa a receber, no caso de forma acelerada, igual ele diz, as secreções e o estômago entrando em espasmo, ou seja, o corpo começa a entrar em conflito porque o espírito não está equilibrado, o espírito está em conflito, né? Então ele está emitindo ondas de raiva, ondas de perturbações e o corpo obedece essas ondas, né? É tipo quando nós não estamos consciente ali no nosso dia a dia. De repente você está estressado, né? Você está grilado por alguma circunstância. Então, automaticamente, o seu instinto vai entrar em ação, né? A parte do seu espírito que tem o instinto vai entrar em ação e vai interagir, né? Que é aquele de fuga. Enquanto que o seu racional é como se ele ficasse estacionado ali, né? Então, nós precisamos aprender cada dia, no dia a dia ali, a sempre estar mais em vigília. Quando Jesus diz estar em vigília, é justamente isso. É controlar as nossas paixões,
controlar as nossas más tendências para que o corpo não receba essas interpretações negativas que estamos na luta para corrigi-las, né? Para que não traga para nós mesmos situações complexas no futuro, né? Então, o Emmanuel, ele diz justamente isso aqui que a gente está falando agora. O conflito de eu para eu, o meu conflito espiritual, né? O meu conflito ali. Então, a resposta você pode ver que está na espiritualidade, né? E você curando a raiz, que é a espiritualidade, você coloca o seu corpo e você tem paz de espírito no dia a dia. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, igual ele diz, o pensamento sombrio, o que é? O pensamento, às vezes, voltado para o mal, né? Ao contrário às leis do amor de Deus, contrário às leis de Deus. O que ele faz? Ele vai agravar realmente os males do corpo enfermo, igual ele diz. Então, se você é um espírito que já, vamos supor, tem um desequilíbrio ali, tem algumas enfermidades, que está tentando lutar, vencer a si mesmo, e os seus pensamentos não contribuem para o seu refazimento, né, a sua melhora, você tem pensamentos sombrios, pensamentos, vamos supor, voltados para o mal, a questão é agravar ainda mais os males do corpo, né, da pessoa que está enferma. Então, igual a gente falou, quando uma pessoa vela pela outra, na questão da oração, por exemplo, quando nós oramos por uma pessoa, porque, igual a gente fala, sempre é possível fazer o bem. Por mais que uma pessoa não converse comigo, não dialogue comigo, eu posso ajudá-la através do meio da prece. Qual que é o objetivo da prece? A prece ela é uma força magnética e está em comunhão com vários espíritos que desejam o bem, que trabalham pelo bem. Então, quando nós oramos por alguém, nós estamos simplesmente emanando uma energia muito poderosa que vai entrar em conflito com as energias negativas da pessoa. A pessoa vai receber essa proteção divina e a prece meio que é como se eu estivesse intercedendo por alguém, pedindo a Deus que coloque um espírito, né, de hierarquia, um tutelado, um trabalhador do bem, para que comece a conversar com o espírito daquela pessoa, né, para que aquela pessoa comece a lutar pelo seu refazimento, para que ela comece a entender que o jeito que ela está prejudicando ela mesma. Então, isso é a importância da prece, né? Então, é nós intercedermos aqueles que no momento não conseguem interceder por si mesmo, pela a questão de estar em sombra, né? Igual ele diz, por estar com pensamentos contrários à vontade de Deus. E a prece, ela tem um poder gigante, porque ela acessa situações que nós, às vezes, não acessamos, porque as portas estão fechadas, mas estão fechadas para os homens e nunca fechadas para Deus. Então, Deus, que é Pai de todos, igual nós mesmos falamos, né? A luz de Deus brilha para todos. O sol brilha para os bons e para os maus, independente de quem seja, porque são filhos de Deus. Então, a prece tem esse poder gigante, né? E quando falamos, a pessoa é assim, deixa ela quebrar a cara. Vamos fazer ao contrário, vamos orar por ela, vamos fazer prece para que Deus faça o milagre, que faça o necessário para que a pessoa comece a ver a vida da forma correta e vencer a si mesmo, né? Transformando o ódio em amor. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desgramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Então, aqui ele diz, né, sobre a questão que a gente estava falando, da gente meio que envenenar, né, o nosso eu, tanto fisicamente, né, com as quedas das paixões, às vezes, como também com os pensamentos acelerados, né, com as situações que são contrárias à lei de Deus, né, e disso, igual a gente diz, a gente prejudica o nosso corpo, causando desequilíbrios ali, que acabam refletindo nas nossas ações do dia a dia. Cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos
e adubá-los no solo emotivo de nossa existência, é intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta corpórea, estragando os centros de nossa vida profunda e arrasando, consequentemente, sangue e nervos, glândulas e vísceras de corpo que do corpo que a divina providência nos concede entre os homens, com vistas ao desenvolvimento de nossas faculdades para a vida eterna. Então, aqui ele fala, né, justamente o que a gente vem comentando mais acima, né? Então, a irritação, igual ele diz, a mágoa, né? São descargas muitas das vezes diretas em cima do nosso sistema orgânico ali que acaba sofrendo as consequências, trazendo para nós próprio eu problemas na saúde, consequências na própria saúde. E a forma de resolver isso, igual ele diz, né, é se conectando com Deus e vencendo e fazendo uma reforma íntima em nós mesmos, né, igual ele diz, para que nós tenhamos, para que nós possamos nos corrigir e termos a felicidade que o nosso corpo começa a ter uma vida sadia, né, para que nós tenhamos uma vida sadia, que o nosso corpo não sofra influências do nosso eu, trazendo consequências para nós mesmos. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Isso, e ali ele, né, dá a compreensão para nós, compreender, né, como melhorar. Então, é o que ele diz, nós precisamos guardar a compreensão, a paciência, a bondade, né, infatigável, a tolerância, porque isso nós só temos a ganhar, né? Nós fazendo o bem, nós só temos a ganhar, né? Fazendo o bem, nós lutamos contra o mal, contra o nosso próprio mal, contra as nossas próprias tendências, né? E estaremos sempre em conexão com o divino, nessa luta constante, porque quando nós estamos lutando contra nós mesmos no dia a dia, nós não estamos desamparados. Nós temos a Deus do nosso lado, nós temos os espíritos bons que querem nos auxiliar do nosso lado, sempre segurando na nossa mão e nos dando força para vencer, né? Mas nós precisamos fazer esse esforço para se conectar com a espiritualidade, fazer o esforço para auxiliar o próximo, principalmente aquele a quem odiamos, né? Pedindo perdão, perdoando, né? E demonstrando, não em palavras, mas em atitudes, né? O auxílio ao próximo, né? E igual ele diz, dessa forma nós estaremos evitando, né? Estaremos evitando o suicídio indireto, porque é o que nós falamos um pouco mais acima. Se nós prejudicamos a nós mesmos através de todas as situações que citamos, a raiva, a mágoa, a irritação, o desgosto, as descargas negativas no nosso eu, nós acarretamos doenças, né? E muitas das vezes antecipamos a nossa partida para o plano espiritual fora da hora, causando o suicídio, né, indireto. Porque a gente fala, nossa, mas eu não pensava em suicídio, no caso, mas foi indireto, porque nós não estamos nos cuidando, nós não estamos nos tratando espiritualmente e nos mantendo equilibrados, né? No caso do André Luiz, por exemplo, foi essa situação, a qual ele chegou no plano espiritual e descobriu que tinha ido por um suicídio indireto, né? E ele ficou chocado quando descobriu. Então, nós precisamos ficar atento a isso, né, no nosso dia a dia. Lutar pelo nosso bem-estar, né, pela nossa melhora, calar no momento que for necessário, perdoar sempre, né, igual Jesus mesmo disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né, porque todos têm o direito de errar, todos vão errar, nós erraremos. Então vamos aprender a perdoar, ser paciente, bondoso, ser amigo, né, e sempre estar lutando contra nós mesmos, não contra o próximo, mas contra nós, para a nossa melhora
de cada dia, né? Nessa vida e para toda a eternidade, sempre em direção ao progresso. Muito bem, este foi o capítulo 28 do livro Pensamento e Vida. Se você ouve a gente no Spotify, não se esqueça de nos classificar lá com 5 estrelinhas. Se você ouve a gente através do YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de curtir os nossos vídeos. Não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, @semeiacast. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau. Pai nosso, que está